Não há nada como tu reinarás para sempre e sempre. Tu vives, teu amor será para sempre e sempre. Não mudarás. Cantarei, cantarei, porque tu és bom. Gritarei, gritarei, tu és o Senhor. Declararei, nada é como tu. Oh, glorioso. Vamos declarar. Cantaremos glorioso. Gritaremos, Jesus te louvarei, teu nome exaltarei, glorioso, nada é como tu. Brilhará tua luz, todos verão, não há nada como tu. Brilhará tua luz, todos verão, não há nada como tu. Brilhará tua luz, todos verão, não há nada como tu, nada como tu. Não há nada como tu. Não há nada como tu. Glorioso. Vamos com as palmas bem forte. Cantaremos. Gritaremos, Jesus te louvarei, teu nome exaltarei, glorioso, nada é como tu. Não há nada como tu. Eu aplaudo bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos se alegram, tem motivo para glorificar o nome do Senhor. Hoje o Senhor vai falar conosco, logo na introdução desse culto, lá em Salmos, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimos. Quantos têm motivos para cantar louvores ao Senhor
tarde, na viração desse dia? Quantos têm motivos para glorificar o nome do Senhor? Quantos têm motivos para dizer que Ele é santo? Porque quando nós viemos à casa do Senhor, nós viemos, lógico, com família, com amigos, com os discípulos, com discipuladores, mas nós viemos com um só motivo: glorificar o nome do Senhor. Existe um motivo para nós estarmos aqui. Nós não viemos aqui porque nós não tínhamos lugar para vir. Nós viemos aqui para exaltar o nome dEle. Então, venha com o motivo certo, adore com o motivo certo. Você está no lugar certo e na hora certa. Então feche seus olhos, entronize o Espírito Santo neste lugar com todo o seu coração. Comece a chamar a presença dEle para este lugar. Comece a dizer que não há outro como Ele na sua vida. Comece a glorificar o nome dEle. Comece a exaltar o nome dEle. Comece a bendizer o nome dEle. Ele que te deu o fôlego de vida. Ele que te permitiu viver mais uma semana. Ele que te permitiu viver mais um dia. Permitiu com que você levantasse da cama. Esse é o motivo para que eu e você venhamos exaltar o nome dEle. Senhor, nós te exaltamos pela beleza da tua santidade, porque não há outro como o Senhor, não há outro como o amado da nossa alma, não há outro como o desejado. Jesus, nós te convidamos para que o Senhor venha e faça morada, para que o Senhor venha e se faça presente neste lugar. Nós te damos permissão, nós te damos liberdade, através dos louvores, das danças, venhamos exaltar e glorificar teu santo nome. Jesus, nós estamos aqui para te glorificar, para te exaltar, e te damos boas-vindas e te recebemos com forte salva de palmas, porque só tu merece toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia, vamos louvar com toda alegria ao Senhor, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus tem cuidado de nós, e o nosso Deus tem promessas, e Ele é fiel para cumprir. Vamos com alegria diante dEle. Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu,
tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Com as palmas. Grande em glória é o nosso Deus. Só em Jesus eu vou confiar. Pode salvar e nos resgatar. Só em Jesus. Só em Jesus eu vou confiar. Bênção e honra, glória e poder ao nosso Senhor, pra sempre e sempre toda a honra e o louvor são teus, para sempre. Aleluia, te adoramos neste lugar, Jesus. Celebramos o seu nome porque tu és santo. Oh, 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 oh. Maravilhoso é o nosso Deus. Só em Jesus eu vou esperar. Não há temor, Ele está aqui. Só em Jesus eu vou esperar. Bênção e honra. Bênção e honra, glória e poder ao nosso Senhor, pra sempre e sempre toda a glória e louvor são teus, para sempre. Aleluia, aleluia, reinará. Aleluia.
adoramos e bendizemos o seu nome neste lugar. Celebramos a sua vitória na cruz. Celebramos a sua vitória sobre nós. Oh, 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 oh. Aplauda forte o nome do Senhor. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Aleluia. Quantos estão felizes com a presença do Senhor? Digam amém. Um com o Senhor é maioria, amém? Elias estava com o Senhor e tinha 450 contra eles e uma nação corrompida. Mas ele orou e desceu fogo dos céus. E toda aquela nação dobrou os joelhos e disse: só o Senhor é Deus. Diga eu. Agora diga para o seu irmão do seu lado: você com o Senhor somos a maioria. Vamos dar um aplauso ao Senhor nosso Deus, amém? Fala para o seu irmão, fala assim: que bom que você está do time vencedor. Dá um high five aí no seu irmão, glória a Deus. Dá um toque aí com o seu irmão assim, ó, faz high five aí com ele, amém? Glória a Deus. Porque o Senhor nosso Deus, Ele é o grande Criador de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, e só nele nós esperaremos, amém? Vamos adorar, vamos louvar o nome dEle, glória a Deus. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. E o meu temor embora vai, meu Redentor, és tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós, na rua de cruz, onde morreu Jesus. Pois eu sou dele, ele é meu.
Só o Senhor, Pai. Só em Senhor nós estamos firmes, firmados em Ti, Jesus Cristo. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Cante bem forte. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. E eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Obrigada, Senhor. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. O seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver,
levante alto as suas mãos. Levante bem alto as suas mãos. Oh, Deus. Bendizemos o seu nome neste lugar, Senhor. Porque Ele vê, eu posso crer. Só por isso. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Declaramos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu pensei, só a voz da igreja diga, mas eu Aplauda o nome do Senhor. Ele merece toda a honra. Você pode fazer melhor, que é para Jesus. Toda a honra, toda a glória. Hoje, um dia marcante para a nossa nação. Nós, como cristãos, nós temos um dever. Além de brasileiro cristão, de orar pela nossa nação. Então, esse culto vai ser muito focado em orarmos pela nossa nação. Mas nós não podíamos começar sem antes cantarmos aquilo que representa a nossa nação. Então, em reverência à bandeira, em referência ao Brasil, nós vamos estar cantando agora o hino nacional. Gigante pela
filhos desse sol e as mães de ti, pátria amada Brasil. Está limpando a nossa nação. Pai, faça uma limpeza aonde precisar de fazer. Pai, nós te pedimos que o Senhor entre nos 3 poderes da nossa nação, Pai, no executivo, no legislativo, no judiciário, meu Deus, e faça aquilo que precisa ser feito. Pai, nós te pedimos perdão em prol da nossa nação. Se o Senhor só precisa de um disposto, nós nos dispusemos, arrependido em favor, Pai, de toda a nação, meu Deus. Nós te pedimos perdão pelos pecados nacionais, pela corrupção, pela injustiça, pela violência, meu Deus. Nós te pedimos perdão pela idolatria, meu Deus. Nós oramos pelo esse governo que tem tentado manchar a nossa nação, meu Deus. Nós te pedimos misericórdia. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia, meu Deus, da nossa nação. Nós te lembramos, meu Deus, das promessas que o Senhor lançou em prol da nossa nação, meu Deus. Nós te lembramos que o Brasil é terra do avivamento, é terra onde sairá o avivamento. Jesus, nós te pedimos e oramos em favor da nossa nação. Jesus, nós te pedimos, Pai, pelo futuro da nossa nação. Oramos pelas escolas, pelas universidades, meu Deus, pelos professores, pelos estudantes. Que os valores do reino sejam estabelecidos de volta em nossa nação. Meu Deus, nós te pedimos misericórdia e de joelhos nós te pedimos a redenção da nossa nação. Meu Deus, nós cremos que o Brasil é do Senhor. Foi o Senhor quem chamou homens e mulheres, foi o Senhor quem chamou jovens, adolescentes e crianças para trazer o teu reino para essa terra. Jesus, nós te pedimos em nome de Jesus, cura a nossa nação, sara a nossa nação, meu Deus, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor pode fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, meu Deus, e nós profetizamos um novo tempo. Brasil, Tu és do Senhor Jesus. Brasil, suas eiras se encherão de trigo e seus lagares transbordarão. Tu não serás esquecido, porque tem um solo, existe um povo que clama a Deus pelo cumprimento da tua promessa, que clama a Deus para que o Senhor venha fazer o teu querer na nossa nação. Meu Deus, nós estamos aqui com os nossos joelhos dobrados, crendo que só o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quer. Nós dizemos sim, amém para o teu propósito. Usa-nos conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Eu acredito em um novo tempo da nossa nação. Envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarem contra o propósito do Senhor em nossa nação. Nós declaramos há muito tempo, tivemos vários avivalistas, vários homens e mulheres de Deus que passaram por essa nação, declarando um novo tempo. E eu acredito. Amém? Pode tomar o seu assento. Como você já sabe, essa é uma casa para juntos glorificarmos, para juntos exaltarmos o nome do Senhor. Então seja muito bem-vindo à casa do Senhor, que é um lugar para você ser amado e acolhido. Amém?
Antes de eu começar os avisos, tem um carro lá fora com um farol aceso. A placa é NVX 4150. NVX 4150, a sua placa está acesa, seu farol está acesa lá fora. Amém? Os nossos apóstolos estão em viagem. Hoje eles estão lá em Hortolândia, na igreja do pastor, no Boiuque. E mandou um abraço, um beijo para vocês. E dizer que ama muito a vida de vocês. Pode colocar o primeiro aí, Jefinho? No dia 4 de outubro, nós teremos o nosso culto das crianças, a nossa rede de crianças. Você que tem o seu filho, que leva todo domingo lá em cima, nós teremos um momento especial para ele aqui na igreja. Um momento onde o seu filho receberá uma palavra, além de diversão, mas também recebe uma palavra, um direcionamento para aquilo que Deus tem para a vida dele. Porque não se engane, o seu filho, quando ele sobe lá para a rede de crianças, ele não vem aqui para brincar, ele não vem aqui para que você venha assistir o culto, muito pelo contrário, eles estão recebendo a palavra de Deus. Ele está sendo forjado dentro deles a palavra de Deus. Então, nós te convidamos para que venha participar conosco do nosso culto da rede de crianças. A Celine já começou a soltar as informações lá no grupo da Manaim. Se você tem o seu filho, você que deseja que ele participe, procure a Celine, a rede de criança, para que o seu filho venha estar conosco aqui na rede de crianças. Amém? Próximo. Antes de eu falar sobre dízimo, oferta e primícias, nós, no dia 20 e 21, nós teremos o nosso encontro com Deus. Encontro com Deus é um momento de transformação, um momento onde vidas são transformadas. Você que ainda não fez um encontro com Deus, se você perguntar para qualquer pessoa que está aqui na igreja, ela vai ter um testemunho para te dar. Um testemunho, algo que Deus fez na vida dela. Nós entramos em jejum essa semana. Você que ainda não está sabendo do nosso jejum, o jejum começa às 3 horas da tarde e vai até o outro dia, 7 horas da manhã. Então, nós iniciamos 7 horas, última refeição, e volta a comer 7 horas da manhã do outro dia. Então, nós jejuamos para que o Espírito Santo traga as vidas, porque nós somos instrumentos para chamar, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, nós estamos aqui jejuando e orando. O encontro começa às 8 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite. E no outro dia, 8 horas da manhã, e termina 11 horas da manhã. Aqui na igreja mesmo, bate e volta, mas nós vamos ver vidas transformadas. Amém? Então, se você deseja fazer um encontro com Deus, ou conhece alguém que precisa fazer um encontro com Deus, nos procure que nós estaremos fazendo a inscrição. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Vamos falar sobre dízimo, oferta e primícia. Shalom. Queria compartilhar com vocês algo que está no Salmo 24, versículos 1 e 2. Pode abrir para nós, Jeff? Do Senhor é a terra, e tudo o que nela você existe? Alguns existem. Vamos de novo. Você existe? Então você é do Senhor. O mundo e os que nele vivem. Você vive aqui nesse mundo? Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Toda vez que a gente fala de dízimos, ofertas e primícias, muitas pessoas têm uma dificuldade, porque elas pensam que estão perdendo algo quando entregam o seu dízimo, sua oferta e a sua primícia. Porque elas pensam, esse dinheiro é meu, eu trabalhei, eu me esforcei, é meu. Mas quando você tem o entendimento do que o salmista está dizendo, que na verdade tudo pertence ao Senhor, que tudo é dele, fica mais fácil.
Em Israel, sempre que havia uma entrega de oferta ou dízimo, era um momento de festa, de alegria, porque todo Israel sabia no coração dele que ele estava entregando porque Deus tinha dado, porque Deus tinha abençoado primeiro. Então, esse momento agora, ele precisa entrar no seu coração como um momento de alegria, um momento de gratidão ao Senhor, de entender que o que você entrega, na verdade, já é dele. Que ele te deu algo para você usufruir nessa terra que é dele, inclusive você. Tudo aqui é dele, inclusive nós mesmos. E se nós mesmos somos dele e tudo é dele, não tem motivo para a gente ficar preso nesse sentimento de posse e não entregar aquilo que o Senhor tem pedido. Então hoje, nesse momento, você tem uma oportunidade de agradecer a Deus, de mostrar a sua gratidão, porque quando você entrega o seu dízimo, que é a 10ª parte daquilo que você ganha, a sua oferta, que é algo que Deus coloca no seu coração, um valor que Ele coloca, alguma coisa que Ele vai tocar o seu coração e que você entrega com a alegria. E a primícia, que seria o equivalente a um dia de trabalho, mas esse, como é para o sacerdote, nosso apóstolo não está aqui, você pode entregar para ele depois. Toda vez que você faz isso, você não está entregando dinheiro, mas você está mostrando gratidão. Gratidão a quem te deu, gratidão a quem proveu, gratidão a quem é dono de tudo, e nós somos os mordomos. Nós apenas administramos essa terra, tudo aquilo que Deus já nos deu. Você crê que Deus existe? Você crê que Ele é o Senhor e Criador de todas as coisas e que tudo é dele? Então, irmão, deixe seu coração com liberalidade, com alegria, nesse momento, trazer ao Senhor o seu dízimo, sua oferta, em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está, na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro sem pecar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós, na rua de cruz, onde morreu Jesus. E lá levou o meu pecado, posso em Cristo livre estar. Estende as mãos aqui para frente, vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, somos gratos ao Senhor, porque tudo pertence a Ti, tudo é do Senhor. E se hoje nós podemos ofertar, dizimar, estar na Tua casa, na Tua presença, é porque o Senhor assim o permitiu, o Senhor assim nos abençoou primeiro. Obrigado, Pai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pela Tua provisão e pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe cada um
que com liberalidade, com alegria, trouxe aqui hoje à frente o seu dízimo, a sua oferta, que o Senhor multiplique 100 vezes mais na vida de cada um, e que o Senhor abençoe também aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam trazer aqui hoje seu dízimo, sua oferta, mas que desejam também alegrar-se nesse momento, entregando seu dízimo, sua oferta, que o Senhor os abençoe, para que assim eles possam fazer na próxima oportunidade. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer e te bendizer, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, igreja. Pode sentar. Pode acender as luzes. Eu vou tirar isso aqui momentaneamente. Pronto, eu acabo usando muito recurso audiovisual e eu fico na frente aqui, eu mais atrapalho que ajudo. Queria saudar os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Paulo fazia na igreja primitiva, porque hoje é um dia especial, hoje é o dia da independência, é um dia simbólico, né? Todos os dias. A Bíblia diz que tem gente que acha dias mais sagrados que outros e tal, e se o faz para o Senhor, amém. E hoje nós estamos comemorando não só a independência passada, mas a independência futura. As coisas estão mudando, a gente vê Deus agindo, a gente vê coisas que eu não via há anos e anos. Ali, não está gravando agora, eu posso falar. Eu cheguei a enxergar algumas coisas que poucas pessoas estão enxergando, que o povo de Deus está se unindo, no mesmo propósito, na mesma oração. Eu vi uma publicação do Dr. Augusto Nicodemos. O Dr. Augusto Nicodemos é uma autoridade no ensino da palavra. Ele é calvinista, ele é da igreja presbiteriana, e ele tem uma série de divergências bíblicas, né? Não é com pessoas, mas com doutrina, não é? E eu vi ele sair em defesa do pastor Silas Malafaia, uma coisa que eles sempre debatem, questões de doutrina bíblica, né? O calvinismo é diferente do arminianismo, mas ele saiu com o povo de Deus, dizendo: vamos deixar de lado as nossas diferenças doutrinárias e vamos falar que esse é um homem de Deus, um líder religioso, está sendo perseguido. Uma coisa que não se via, aliás, eu nunca tinha visto. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está escrito na palavra. E a gente tem que crer na palavra. E muitas vezes a gente profetiza caos. Não, agora lascou, agora para de profetizar o caos. As coisas de Deus acontecem no tempo certo. Inclusive, o texto que a gente vai ver hoje, eu queria começar trazendo uma história. Todos sabem que eu sou mais contador de história do que pregador, né? Gosto muito de contar história. E hoje eu quero contar duas histórias em paralelo. Muita gente faz esse tipo de pregação temática, exegética e tal. Eu vou inventando uma pregação aqui. Vamos trabalhar com duas histórias e vamos ver o que elas têm em comum entre elas e qual a aplicação que ela tem hoje. Eu queria trazer aqui, no livro de Jonas, um fato interessante. As duas histórias, elas têm o mesmo cenário. Vamos falar de duas histórias que são duas pessoas fazendo viagens no mesmo meio de transporte e tiveram as mesmas tribulações. No livro de Jonas, capítulo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. Quem que lançou o vento forte? O Senhor. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e deitado, dormia profundamente. O negócio voltou. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós,
para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Todos interpretaram que aquela tribulação, aquilo que estava se apresentando diante deles, era algo de cunho espiritual. Nós estamos falando de gente que vivia do mar, era marinheiro, falou assim: não, espera aí, gente, tem um negócio errado aqui. É por causa de alguém que está aqui, que está acontecendo. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. O segundo texto que eu quero ler está no... O negócio está voltando. Está no livro de Atos, no capítulo 27. Nós estamos falando de um texto que se passou por volta do ano 790 a.C., e agora um texto que se passa no ano 60 depois de Cristo. Então há uma diferença grande, mas vamos analisar o cenário e vamos analisar os personagens. Depois de muito tempo, sendo se tornado navegação perigosa e já passando o tempo do dia de jejum, admoestávamos Paulo. Esse texto nos fala quando Paulo foi de viagem da região de Cesareia para Roma. Ele foi enviado a Roma para se apresentar ao imperador. Então, Paulo tinha um objetivo: chegar a Roma. Não é? E aí se passou essa tempestade. Verso 10, dizendo-lhe: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa e com dano e muito prejuízo, não só da carga no navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que para Paulo, o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, a qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Sopando bandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção da ilhota chamada Cauda, a custo de conseguirmos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia 2 dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que se sucederá desse modo que me foi dito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante de nós é colocada a Tua palavra, e pedimos a bênção da compreensão da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, entra no nosso coração agora, prepara o solo, para que a Sua palavra seja semente que germine, e venha, Senhor Deus, a multiplicar 100 por 1 no nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, fica conosco, nos dá o entendimento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu li 2 textos, que os cenários são muito parecidos. As pessoas estão dentro de um barco, e estão sofrendo por uma tempestade, um tufão e uma tempestade de vento. São parecidas, as mesmas coisas. O tema dessa mensagem de hoje vai ser: no propósito do Senhor, até os desvios se tornam parte do caminho. Queridos, aqui nós temos
pessoas aqui que tem uma perguntinha lá em cima, assim, quem eram essas pessoas? Quem eram os personagens dessa história? Nós temos Jonas. Eu queria perguntar aqui, alguém não concorda que Jonas era um homem de Deus? Jonas era um homem de Deus, não é isso? Alguém não concorda que Paulo era um homem de Deus? Jonas era um profeta de Deus, que atuou no Velho Testamento, inclusive tem um livro com o seu nome, que é onde nós estamos traindo essa mensagem. E Paulo era um discípulo de Jesus, um apóstolo chamado por Cristo, e também exercia a sua função, escreveu metade do Novo Testamento. Então, nós estamos falando de duas pessoas de grande relevância no mundo espiritual. Quem que eles se diziam ser? Jonas se dizia assim, no verso 9 ele disse, e respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então ele era um homem de Deus e se dizia um homem de Deus, né? Paulo, no capítulo 27, diz assim, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então ele também diz que era um homem de Deus, e ele diz claramente, sou e sirvo ao Deus de Israel. Amém? Qual desses dois veio ter tempestade sobre eles? Os dois. Os dois vieram ter tempestade sobre eles. Aí a gente pergunta assim, mas em qual circunstância? Qual era o objetivo da viagem? Em qual circunstância? Nós temos dois objetivos distintos. A viagem de Jonas, no verso diz assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, Jonas tinha um objetivo, fugir da presença do Senhor. Jonas tinha um objetivo, desobedecer a Deus. Era o objetivo dele. Até difícil a gente entender isso, mas o objetivo dele era desobedecer a Deus. Deus falou para ele, olha, você vai lá para Nínive e prega naquela cidade. Jonas tinha um ódio mortal dos ninivitas. Não só dos ninivitas, mas do povo assírio, né? A cidade de Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria, não é Síria não, viu? É Assíria. A Assíria foi um povo que dominou toda a terra no mundo antigo e era a maior máquina de guerra que já se teve no mundo antigo. A Síria era um povo mau, era um povo que torturava os seus escravos, capturados. Então, era um povo com uma maldade muito grande. Então, isso levantou uma ira em todo mundo nessa época. Falava de Assíria, o cara falava assim, quero que morra esse povo. Né? E Jonas não era diferente. Porque a Assíria invadiu Israel algumas vezes, e matou, e torturou, e roubou, e fez tudo quanto é maldade que poderia. Então, o homem de Deus tinha um ranço no coração com relação às pessoas. Aí Deus fala assim, agora você vai lá, nesse pessoal que você odeia, você vai clamar naquela cidade, porque a maldade deles é tão grande que chegou até mim. Aí o que Jonas faz? Tenta fugir da presença de Deus. Deus falou para ele, você vai para Nínive. Nínive é uma cidade, hoje, ela estaria dentro do Iraque, hoje. Ela é às margens do rio Tigre, então, dentro do Iraque, na antiga Mesopotâmia. Então, se o Jonas olhasse para o norte, Nínive era para cá, para a direita. Mas a noroeste, ele chegava ali à direita, e a pé. Aí ele desce para Jope e compra uma passagem para Tarsis. Sabe onde é Tarsis? Na Espanha. Eles estavam aqui, em Jerusalém, na região, né, que é onde termina o Mar Mediterrâneo. E a Espanha é onde começa o Mar Mediterrâneo. É uma cidade que chama Málaga, na Espanha, que é chamada de Portal do Mediterrâneo. Você atravessou ela, você está no Oceano Atlântico. Então, ele ia atravessar todo o Mediterrâneo, todo o mundo antigo, porque o mundo antigo era só aquilo ali. Não existiam as Américas, então era só até ali. Ele comprou uma passagem que não deve ter sido barata para atravessar todo o mundo antigo para fugir de Deus. E aí, no meio do caminho, nós vimos Deus provoca uma situação que impede ele de seguir adiante. E a gente tem muito interesse em conhecer essa história, porque mesmo ele estando numa situação de rebeldia,
Deus não usou de misericórdia ainda. Porque Deus é misericordioso. Mas nós temos a segunda história. Eu queria perguntar qual era o objetivo da segunda viagem. Em Atos capítulo 23, está escrito assim: na noite seguinte, Paulo foi preso e Jesus apareceu para ele. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, diz: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então era vontade de Deus que Paulo fosse a Roma. Não era vontade de Deus que Jonas fosse a Tarsis, mas era vontade de Deus que Paulo fosse a Roma. E aí, logo depois, se você ler lá no versículo 27, no capítulo 27, você vai ver que há um julgamento, onde Paulo se coloca diante do rei Agripa, e aí ele pede para ser ouvido por César. Né? Ele invoca ser ouvido por César. O rei até fala: poxa, a gente podia soltar o cara aqui agora, mas ele pediu, né, para ser ouvido por César, nós vamos ter que mandar ele para Roma. Por que ele pediu? Porque era vontade de Jesus que ele fosse. Ele entendeu que a vontade de Jesus era que ele se submetesse àquilo, mesmo que ele fosse como um prisioneiro. Porque ele foi para Roma como um prisioneiro. Mas ele não foi porque ele era um prisioneiro, ele foi porque ele pediu para ir. Porque ele é um cidadão romano, ele falou: nós vamos resolver aqui. Porque tudo que os judeus têm contra mim é sobre a lei dos judeus. Mas como eu sou romano, me julga como romano. Estava resolvido, ele estava solto. Mas foi: não, apelo para César. Não posso ser solto agora, eu preciso testemunhar lá em Roma. Jesus me falou isso. E eu vou testemunhar lá em Roma. Então nós temos aqui uma pessoa que está numa viagem de navio, fugindo de Deus, indo contra a vontade de Deus, e um outro com uma viagem de navio, andando para cumprir a vontade de Deus. E aí eu volto a perguntar: qual desses teve uma tempestade? Os dois. O que mostra para nós que mesmo você sendo homem de Deus e mulher de Deus, em algum momento tempestades aparecerão. Paulo estava cumprindo a vontade de Deus e mesmo assim o mundo espiritual se levantou para impedir que ele cumprisse a vontade de Deus. No caso de Jonas, Deus se levantou contra Jonas para que ele não descumprisse a vontade dele. Aí tem gente que fala assim: nossa, mas então é difícil, né? Você vai de um jeito, dá, vai de um jeito, dá. Mas quais foram os resultados disso? Vamos entender o que tem a ver isso conosco. Né? Quando deu toda a muvuca no barco, o que os barqueiros perguntaram? Disseram: que te faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Porque todo rebelde, todo aquele que vai de encontro a um comando de Deus, ele vai contra o comando de Deus, a coisa cada vez aperta mais. Porque um dia o irmão Jonas falou que: não, eu vou servir ao Senhor, eu vou ser seu profeta. Deus falou: beleza. Então se você vai me servir e ser meu profeta, você vai seguir a meu comando, certo? Certo. Aí ele resolve não seguir. Faz isso com Deus não, querido. Assumir um compromisso com Deus, vai até o final. Porque ele vai até o final com um compromisso conosco. E aí o pessoal pergunta: que te faremos nós para que o mar se acalme? E ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Nossa, que grande sinal de humildade. Ele sabe que o problema é ele, né? Aí eu faço aquelas perguntas que eu faço de vez em quando: por que ele não pulou então, ele sozinho? Ele falou para o pessoal jogar ele. Sabe por quê, querido? Porque alguns problemas na sua vida, eles não vão sair sozinhos, não. Você vai ter que tirar ele da sua vida. E ele falou: olha, o problema é que sou eu. Se vocês me jogarem, o mar vai aquietar. Ele praticamente fez uma profecia. E o que o pessoal fez? O pessoal ainda tentou voltar ao navio e tal, não acolheu muita ideia. Mas depois não teve para onde correr. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Muita gente lê esse texto e passa por cima de uma informação grande que tem aqui. Porque há 3 versículos atrás eu falei que o mestre do navio saiu procurando gente e falou assim: ora para o seu Deus, ora para o seu Deus, ora para o seu Deus.
cada um orar para o seu Deus. Interessante que está todo mundo orando para um Deus só agora, né? Agora estão orando só para o Deus de Israel. Eles estão orando agora para o Deus de Jonas. Porque a força que Deus imprimiu naquela tempestade, eles viram e falaram assim, esse Deus é poderoso mesmo. A força que Deus colocou para que Jonas não andasse à frente, serviu de pregação para eles. Por que eles estão fazendo isso? Jonas pregou para eles? Jonas evangelizou aquelas pessoas? O próprio Deus se manifestou em oposição à viagem de Jonas. E isso causou medo nas pessoas. As pessoas conheceram o Deus de Israel pela própria manifestação dele, não foi Jonas que fez. Continua o texto, 15. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com um grande tremor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O pessoal fez até oferta aqui. O pessoal converteu agora. Porque aconteceu exatamente o que Jonas falou. Quando ele foi jogado no mar, o céu se acalmou. Eles viram a força espiritual que estava impressa ali. Era o objetivo de Deus fazer isso? Não. O objetivo de Deus é que Jonas fosse para Nínive. Mas mesmo Jonas se desviando, Deus ainda encontrou um meio. De salvar essas pessoas. Deus ainda teve a misericórdia dessas pessoas. O barco não sucumbiu, não afundou. E essas pessoas passaram a conhecer a Deus. Por vontade de Jonas? Também não. Jonas não fez nada para que isso acontecesse. O próprio Deus fez. E aí, a gente olha para essa história e vê o seguinte: todo rebelde, todo aquele que está em rebeldia contra a palavra de Deus, está desviado do propósito. Quando eu digo desviado do propósito, querido, não me entenda mal que eu estou falando que tem gente em pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem gente dentro da igreja desviado do propósito. Ele não está no mundo em pecado, mas ele não está fazendo aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Então ele está desviado do propósito. Ele não está desviado de Deus. Isso está claro? Ele está só desviado do propósito. Se eu sou pastor aqui, não me preparo para isso, não dirijo, não ministro como pastor aqui, eu estarei desviado do propósito, mesmo sendo pastor dentro da casa de Deus. Propósito é uma coisa. E aí, Jonas era homem de Deus, mas estava desviado do propósito. E aí, todo desviado do propósito, ele tem uma característica: ele só afunda. Porque se você ler o texto, vai dizer assim, que ele estava na terra de Israel, e aí ele desceu a Jope. Aí ele comprou uma passagem e desceu ao navio. Aí no navio ele desceu ao porão. Do porão agora ele desceu às águas. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Agora ele desceu ao fundo do mar. Não tem por onde descer mais. Uma escada desce. Todo aquele que é rebelde está fora do projeto de Deus. É uma característica dele de descer. Não é que Deus está castigando ele, não. É que ele próprio faz isso. Deus não fez nada aqui. Deus fez o peixe engolir. O peixe salvou ele ia morrer afogado. O peixe é a provisão de Deus para ele. Porque ele desce. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites. Hoje nós sabemos que existem peixes que podem engolir uma pessoa, normal. Agora, ficar 3 dias vivo é um milagre de Deus. Qual é o oxigênio que ele ia respirar lá dentro do peixe? Mesmo que não tivesse nada na barriga do peixe, qual seria o oxigênio? E aí Deus o manteve por 3 dias. Inclusive, esse fato é tão real que o próprio Jesus disse isso lá na frente. Falou: vocês pedem um sinal? Sinal nenhum será dado, a não ser o de Jonas. Que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O próprio Cristo testificou essa história. Tem gente que fala que isso é conversa fiada, né? Não, isso é verdade. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria.
porque é a Bíblia que diz. Então, queridos, a gente vê a trajetória desse homem, que é um homem de Deus. Não se esqueça, não é um bandido, ele é um homem de Deus. Mas ele está desviado do propósito, desviado do caminho que Deus deu para ele. Qual que era o caminho que Deus queria? Exercer misericórdia, oferecer misericórdia à cidade de Nínive. Mas o coração dele não estava preparado para isso. E aí Deus fala com o peixe coloca ele em terra firme, vomita ele lá. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu ficava ensinando não vou ensinar aqui não, viu? Esse descarte de Jonas na praia. E aí, de forma milagrosa e de forma amorosa, Deus vem e fala com ele de novo. Agora você levanta e vai lá em Nínive e clama contra aquele povo. E ele foi. Foi lá, clamou contra o povo. Sabe o que aconteceu? O povo se arrependeu. E o interessante é que Deus mandou ele ir lá e clamar ao povo, pregar para o povo. Ele, que já como tinha raiva daquele povo, saiu pregando daquele jeito, né? Saiu pregando já daquele jeito. E pregou durante muitos dias. Como a gente diz, brincando pelos corredores, quarando o pau no povo. Pois é. O que aconteceu? O povo reconheceu a mão de Deus e o povo se arrependeu. Qual seria o normal de Jonas? Ele lá cumpriu o que Deus mandou, não foi? Foi lá, pregou. E o que ele faz agora? Vai embora. Não é isso? Foi lá para o monte e ficou lá sentado. Falei, o que vai acontecer? Porque tinha um prazo para Deus destruir aquela cidade. E aquela cidade se arrepende. Deus se compadece dela e salva aquele povo. Aí Jonas lá em cima fala, eu sabia. Tinha certeza, esse povo miserável. Eu sabia que Deus é misericordioso e ia salvar esse povo. Por isso que eu não queria vir. Você entendeu porque eu não queria vir? Precisaria fazer isso aí. E aí Deus, de maneira amorosa, vai tratar o profeta agora. Porque Deus já tinha salvado o barco. Já tinha salvado fisicamente Jonas no peixe. Já tinha salvado a população de Nínive. Agora precisava salvar só espiritualmente o profeta. Então aquele caminho que parecia errado, e que era o caminho errado que Jonas tomou, até nesse caminho errado Deus usou para salvar alguém. Só que a gente lembra o seguinte, quando Jonas foi jogado na água, o vento cessou. Resolveu o problema do barco, não resolveu? E de Jonas, piorou. Porque a tendência do rebelde é cada vez ele mesmo com seus passos, e descendo e piorando a sua situação. E a gente olha para essa história e fala assim, nossa, mas ele tem razão. Ele tinha razão de ter raiva das pessoas. Mas quando Deus entrou com a provisão de misericórdia, ele precisava olhar para aquelas pessoas com o mesmo coração de Deus. Eu quero trazer essa história para os dias de hoje. Porque muita gente hoje tem um chamado de Deus assim como Jonas. Porque se você falar assim, não, eu não tenho chamado nenhum, não. Então, sei lá em Mateus 28, que está escrito lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E tem um monte de gente comprando ingresso para barco. Comprando ingresso em navio para outros lugares. Talvez para profissões, talvez para relacionamentos. Comprando ingresso para outros lugares. E a gente olha para isso e fala assim, tá, mas o que tem isso a ver com o 7 de setembro? O 7 de setembro tem tudo a ver. Deus queria expressar misericórdia, porque Deus queria salvar. Jonas queria aniquilar. Jonas queria que Deus fosse lá naquela cidade e aniquilasse ela. Ele tinha um coração natural. Deus tinha um coração de misericórdia. Está transmitindo aí? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala tanto de pessoas que têm atentado contra a nossa democracia, que tem falado em aborto, a gente fala tanto dessas pessoas, mas o seu espírito é levar misericórdia a eles, ou é que Deus aniquile eles? Você quer que Deus venha
por cima do Brasil e destrua essas pessoas que são contra a palavra de Deus, que são contra a fé, que é contra a igreja, contra a família, contra a liberdade. Você quer que Deus destrói elas? Porque em Nínive Deus queria salvar as pessoas. Essa postura de querer destruir é a postura de Jonas, que ficou indignado quando Deus salvou as pessoas. E talvez muitos de nós vão ficar indignados quando salvar alguma dessas pessoas que a gente acha que é contra a nossa fé. Nós não fomos chamados para aniquilar essas pessoas, nem desejar a aniquilação delas. Nós fomos chamados para pregar para elas e ser exemplo para elas. Pessoas que estão aí falando abertamente que a igreja é superada, que esse negócio de fé é besteira, que fazer parte da igreja dá dinheiro para pastor, que meu corpo, minhas regras. Você quer que Deus aniquile essas pessoas? Porque Deus quer salvar essas pessoas. Assim como Deus queria salvar a cidade de Nínive. E tinha um profeta, homem de Deus, que queria a aniquilação daquelas pessoas. Então, quando vier na sua cabeça um pensamento contra algum segmento político que você discorda, olhe para ele com os olhos de Deus. Nós não vamos aceitar tudo. Mas o nosso coração é que Deus converta ou é que Deus aniquile ele? Porque a pergunta que Deus fez para Jonas, no final, Jonas, eles se arrependeram. Porque Jonas ainda debateu com o Senhor ainda. O povo não merece. Não merecia mesmo não, mas nem nós merecemos. Aí essa história é para hoje. É para hoje. Sabe? Você sabe quando Deus me falou isso? Desde segunda-feira que eu estou estudando isso. Hoje. Você quer aniquilar o pessoal? Deus falou, eu quero converter o pessoal. Nós não vamos aceitar essas ideias. Mas não tenha no seu coração a vontade que eles sejam mortos, aniquilados. Não deixe chegar a isso. Nós somos o povo de Deus. Qual que é o fim dessa história? O fim dessa história é que as pessoas foram salvas por Deus. Salvas por Deus. Elas mereciam a morte? Sim. E você acha que nós não? Nós também merecíamos. E, no entanto, Jesus nos salvou. Então, quando vier aquela vontadezinha, que aquele pessoal XYZ, aquele governante tal e aquele lá, se você tem a vontade de que seja aniquilado por Deus, pergunta, Deus, é o que o senhor quer? Ele fala, não, eu quero que você vá lá e prega para ele. Aí deixa com ele. Ele resolve. Essa nação era uma nação poderosa e era a nação mais maldosa dessa época. E Deus transformou. Você acha que Deus não transforma uma meia dúzia de feministas aí? Mas tem mais, pense nisso. A segunda história que nós lemos, que também tem uma tempestade, que é a história de Paulo, que está lá em Atos 27, que diz assim, e não aparecendo já havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Olha a situação dessas pessoas. Dissipou-se toda a esperança de salvamento. Ou seja, está muito parecido com a outra história, né? Havendo todos muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho, tenham de bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque nessa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos que estão contigo no navio.
Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Queridos, tenho 14 dias sem comer. Esse homem de Deus aqui é diferente daquele que a gente está falando. Falou primeiro. Nós falamos de 14 dias sem alimento. Tem alguém aqui que com 14 dias sem alimento consegue levantar o ânimo de todo mundo assim? Pensa se você dá conta de fazer isso. Porque às vezes alguma coisa que acontece, por menor que seja, já arrasta uma murmuração de dentro. Isso eu falo por mim, querido. Paulo levanta e fala, gente, me foi revelado que vai ser assim, fica tranquilo. Nós estamos falando de uma pessoa que lá em cima, no 27, está escrito assim, ó, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. O cara fala, não, rapaz, fica tranquilo, Deus falou que não vai perder ninguém. Fica tranquilo. 33. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentaram há 2 semanas, disse ele. Por favor, coma alguma coisa para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus. O que ele fez com o pão? Deu graças a Deus, na presença de todos, e partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Você acha que era fácil ele chegar lá e falar, não, gente, está tranquilo, Deus me falou. Você acha que era fácil fazer assim? A gente às vezes tem vergonha, medo até de falar no meio de uma festa de aniversário que está tudo feliz, falar de Jesus, está tudo feliz, e nessa situação aqui, falar que Jesus vai resolver? Lá atrás falou, todo mundo já dissipou a esperança, e ele vem e fala, vai ser sim, me falou, ou Jesus me falou. A postura dessa pessoa, um cenário parecido, num barco, prestes a naufragar, cenário parecido. A diferença de um alinhado na palavra de Deus e de um desalinhado. Volto a dizer, Jonas era homem de Deus, mas estava desalinhado à vontade de Deus. Volta. Uma vez salvo em terra, descobrimos que estava na ilha de Malta. Eles atracam, o navio se despedaça, eles nadam, né? Um dos centuriões saca da espada e fala, vamos matar os prisioneiros, porque não podia, os prisioneiros não podiam fugir, porque se um prisioneiro fugisse, quem pagava pela fuga dele eram os soldados. Vocês se lembram, lá em Atos capítulo 17, conta a história de Paulo e Silas na prisão, onde o carcereiro, depois que tem um terremoto, ele entra correndo e vê, e os presos não vê, achou que tinha fugido, ele sacou a espada para suicidar, porque a morte dele seria terrível. E Paulo sai na frente e fala, opa, peraí, nós estamos aqui, vem cá, pegou ele. O amor de Paulo por aquela pessoa, podia ter deixado ele morrer, né, se não fosse. Mas o coração dele falou, não, nós estamos aqui, vem cá, está todo mundo aqui, fica tranquilo. O centurião saca, e Júlio, comandante, falou, não mata ninguém não vai matar ninguém. Porque ele queria salvar Paulo. Enquanto, uma vez salvo em terra, descobriram que estava na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade, por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para receber. Enquanto Paulo ajuntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, sem dúvida ele é assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse e caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo-lhe as mãos sobre a cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Quantos foram curados? Os demais enfermos da ilha.
vieram todos e foram curados. 10. Com o resultado, fomos cobertos de presentes e honras à chegada à hora de partirmos. O povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Queridos, mesmo nessa situação, naufrágio, risco de ter morrido lá na mão do soldado, 14 dias sem comer, ele chega e encontra um homem doente. O que o homem de Deus faz? Ora. E Deus levanta aquele doente. E através daquele doente, todos os outros são trazidos, e Paulo ora. Aí parece que foi rapidinho, né? Foi não. Paulo ficou nessa ilha durante 3 meses. Paulo deixou uma igreja nessa ilha. Está vendo o resultado de uma tempestade diante de um homem desalinhado e diante de um homem alinhado à vontade de Deus? Porque através desse naufrágio, Paulo deixou uma igreja nesse lugar. Durante 3 meses, Paulo ensinou o evangelho àquelas pessoas da ilha de Malta. Isso é registrado na ilha até hoje. A ilha de Malta está lá, ela não sumiu não. Quando você for na ilha de Malta, eu creio que aqui muitas pessoas vão viajar ao mundo. Quem crê nessa palavra? Quando você passar lá na ilha de Malta, para ver onde Paulo, existem alguns tours bíblicos que vai nos lugares onde Paulo foi. Se você for lá na ilha de Malta, você vai ver que lá tem uma história, que Paulo é lembrado até hoje na ilha de Malta, pela passagem dele por lá. Porque quando você está em linha com a palavra de Deus, independente do que aconteça na sua trajetória, o nome do Senhor será glorificado. Independente do que aconteça, o nome do Senhor será glorificado. Quando um servo de Deus enfrenta a tempestade, a vitória não é apenas dele, mas de todos que estão ao seu redor. Se fizer um apanhado rápido, os prisioneiros, incluindo Paulo, escaparam da morte, pois era comum os soldados matarem os prisioneiros em situação de risco para evitar a fuga, e foram preservados pela promessa de Deus a Paulo. Os marinheiros receberam ânimo e direção no meio do desespero, foram salvos da morte, mesmo após o navio destruído. Os companheiros de Paulo, Lucas e Aristarco, que é quem andava com Paulo, quem está escrevendo esse texto aqui é Lucas, não é Paulo que escreveu essa história. Presenciaram a fidelidade de Deus, fortaleceram a sua fé, foram preservados da tempestade junto com os demais. O centurião Júlio e os soldados foram beneficiados por sua liderança espiritual e orientação. Júlio foi poupado da desonra de perder os prisioneiros. Você não sabe o que é isso no Império Romano. Os habitantes da ilha receberam Paulo e testemunharam o milagre de cura, pregação do Evangelho, tornaram-se parte do alcance missionário de Deus por meio daquele naufrágio. E o resumo é que todos os 276 passageiros foram beneficiados pela intervenção de Deus através de Paulo. Mas além da salvação física, muitos foram expostos à fé do apóstolo, que apontava para a salvação espiritual de Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa igreja? Um naufrágio, eu não estou falando de uma cruzada não, de pregação, não, estou falando de um naufrágio que parecia ser algo extremamente ruim. Mas quando o homem está alinhado, o homem de Deus está alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, tudo o que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, a gente fazer uma aplicação dessas duas histórias, a gente tem que lembrar dessa frase. A tempestade não tem a última palavra quando há alguém em sintonia com a vontade de Deus. Quando você estiver passando por tempestade, lembra disso. A tempestade não é a última palavra. A dificuldade, o deserto, não é a última palavra quando há alguém em sintonia com a vontade de Deus. Certo? O que a gente pensa no meio da dificuldade que acabou, pode ser o começo. Demorou 3 meses para outro navio ir lá. Durante 3 meses, Paulo montou uma escola naquele lugar. Aquelas pessoas conheciam a Jesus profundamente pela direção que Paulo deu ali. As pessoas adoeciam e eram curadas pelo poder de Jesus, porque à medida que eles iam aprendendo e crendo
o evangelho ia se expandindo naquela ilha. A ilha de Malta é totalmente cristã. Totalmente cristã. Sabe por quê? Por causa do naufrágio. Não foi por causa do missionário que foi lá. Foi por causa de um naufrágio. Então, queridos, voltando naquela história anterior de Jonas, que estava totalmente desalinhado à vontade de Deus, aconteceu situações que ele poderia ter sido poupado. Porque no final ele teve que ir lá em Nínive. E a Bíblia diz que ele fugia da presença porque ele vai pensar assim, não, Deus vai escolher outro. E podia mesmo. Deus podia escolher outro. Existiam outros profetas naquela época. Só profetão de Bíblia, né, com carteirinha pastoral e tudo, tinha 12, Amós e Oséias. Eram contemporâneos dele. Oséias do norte, Amós do sul. Fora os profetas de menor relevância, porque esses 2 profetas estão na Bíblia. Deus podia levantar um deles. Mas Deus queria levantar aquele profeta. Queria curar o espiritual daquele profeta. E deixar para nós que aquelas pessoas que às vezes nós temos por inimigos, Deus quer salvar essas pessoas. E sabe quem Ele tem para salvar? Eu e você. Eu e você que Ele tem para ir aqui até aquelas pessoas que você acha que não merece. Sabe aquelas pessoas que arrastaram Jesus lá no Sambódromo, naquele carnaval? Pois é, Deus quer salvar aquelas pessoas. Sabe quem tem que pregar para eles? Eu e você. Você olha para aquilo e você se indigna tudo, que é a morte daquelas pessoas, igual o Jonas queria a morte dos ninivitas. E Deus falou assim, não, precisa oferecer oportunidade para eles. E o profeta foi. E Deus ofereceu a oportunidade de vida e eles aceitaram. E eles foram salvos. Porque Deus insistiu com o profeta. Não é nem porque o profeta quis ser profeta. Deus teve que insistir com ele. Me lembra muito Paulo. Está sentado lá na casa de Simão Curtidor. E aí o Espírito fala para ele, olha, sobe no telhado. Ele sobe no telhado para orar. E aí ele tem uma visão de um lençol que desce com vários animais, e a voz dizia, mata e come. Ele fala, que é isso, Senhor Deus, pelo amor de Deus, nunca surgiu coisa impura na minha boca. É o santão, né? Nunca pus nada impuro na minha boca. Acontece 3 vezes. Aí o Espírito fala para ele assim, desce, porque tem umas pessoas aí te procurando, você vai com eles. Aí ele chega lá, na casa de Cornélio, e começa o discurso assim, todos sabem que não ia lícito entrar na casa de um não-judeu, mas eu tive isso, ou seja, sabe, precisando converter ainda, era só um judeuzão melhorado, ainda tinha lei ainda no coração. Interessante é que para Cornélio, Deus falou, o anjo apareceu e falou assim, olha, as suas esmolas foram ouvidas diante de Deus, vai em tal lugar e manda chamar Pedro. Ele não questionou não. Agora o crente, Deus tem que baixar lençol, dar visão, falar para o cara, ó, vai lá, né? Porque às vezes o crente é complicado. O crente é complicado. Porque o bom da história de Jonas, na cabeça dele era ele. Mas quem queria a morte dos outros era o profeta. Os outros que eram maus de verdade se converteram. Então, querido, quando você olhar para aquelas cenas que você acha absurdo, que às vezes algumas pessoas de esquerda fazem, olha para ele com misericórdia. Não aceite o que ele está fazendo. Mas olhe que por trás dele tem uma força espiritual, porque não é carne nem sangue na nossa luta. É contra principados e potestades. Então você tem um amigo, às vezes, que tem uma fé diferente da sua, e tem uma ideologia política diferente da sua, olhe para ele com misericórdia. Porque o que está por trás dele é que precisa ser combatido. Não é ele. Ele precisa ser só evangelizado. E quem Deus escolheu para isso é você. Você está diante dele, Deus escolheu, foi você para isso. Amém? Você crê que Deus pode salvar essas pessoas? Porque se você não crê que Deus pode salvar essas pessoas, você não entendeu o evangelho ainda. Deus pode salvar qualquer pessoa. Deus pode salvar qualquer pessoa que aceite Jesus como Senhor e Salvador. Qualquer pessoa.
mesmo aqueles mais perigosos lá da penitenciária, Deus pode salvá-los. Deus vai tirar ele da cadeia? Não. Ele vai colher o que plantou. Mas Deus pode salvá-lo. Vamos ficar de pé. Eu queria chamar os pastores aqui à frente, pastor Juba, pastor Enéas. Nós vamos pastor Juba, pastor Enéas e o Gabriel, para a gente orar. Eu vou desafiar os pastores, o líder da rede de jovens, a gente orar para que essas pessoas que estão indo contra o Brasil se convertam. Porque essa é a nossa missão como igreja. Senhor, levantamos um clamor por essa nação, Pai, por cada pessoa dessa nação, todos, sem exceção. Senhor, queremos ver a salvação do Brasil por inteiro, Pai. De todos, Pai, cremos que temos uma igreja nesse lugar, Pai, uma igreja que clama, que ora, que jejua, mas precisamos, Senhor, da conversão também dos que estão perdidos, que o Senhor alcance agora, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor alcance, Pai, nesse dia, nesse tempo, nesse momento, Pai, aqueles que ainda não entregaram o seu coração ao Senhor, que o Senhor traga arrependimento, que o Senhor traga entendimento da palavra, que o Senhor traga entendimento do que é o pecado e de que o salário do pecado é a morte, mas que o Senhor tem um dom gratuito que é a vida eterna e que a vida eterna, a vida plena vem do Senhor, que eles possam experimentar a tua salvação, que eles possam experimentar a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu amor. Deus, alcança cada um dessa nação, Pai, cada homem, cada mulher, cada pessoa dessa nação, trazendo, Pai, um entendimento de que há algo muito melhor que eles podem experimentar, que é a tua presença, que é a tua bondade, que é o teu amor, a tua compaixão. Senhor, nos levantamos como nação nesse dia, pedindo ao Senhor, Pai, para que a tua vontade prevaleça, para que a tua palavra permaneça, para que a tua palavra traga conversão, para que o Senhor use a tua igreja, Pai, não para levantar religiosidade, mas para com amor trazer a tua palavra e trazer um entendimento aos corações daqueles que ainda não entenderam o teu plano, o teu projeto, o teu propósito. Senhor, usa a tua igreja, levanta a tua igreja nesse tempo, levanta a tua igreja, Pai, nessa nação, como uma voz profética, Pai, para trazer a tua palavra, para levar o teu evangelho, para fazer a diferença, para estabelecer, Pai, o teu plano de salvação na vida de todos aqueles que estão perdidos. Senhor, que caiam todas as barreiras de incredulidade, que caiam todas as barreiras de religiosidade, que caiam todas as barreiras de imoralidade, que caiam todas as barreiras, todas as prisões, tudo que tem prendido as pessoas, que tem afastado as pessoas da tua presença, caia por terra na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, traz, Pai, o convencimento do pecado, do juízo, da justiça. Traz o entendimento, Pai, do plano de salvação que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, ao derramar o sangue dele, para que todos alcancem misericórdia e vida eterna. Usa, Pai, a tua igreja nessa terra, usa a tua igreja nesse tempo, Pai. Levanta a tua igreja nesse tempo, Pai. Traz o entendimento de que nós precisamos lutar com todas as forças para estabelecer o teu reino, para estabelecer o teu plano, a tua vontade para essa nação, para estabelecer o Brasil como terra, Pai, abençoada pelo Senhor, para a nação de avivamento, uma nação que clama e que propaga a tua palavra, que alcança as demais nações da terra. Deus, há uma promessa sobre esse país, de que desse país sairia um avivamento para todas as nações da terra. Senhor, clamamos ao Senhor, Pai, não deixa, Pai, não deixa apagar, Pai, essa chama, mas que pelo contrário venha arder nos nossos corações o desejo de alcançar todas as nações da terra, mas que para isso acontecer, Pai, que venha queimar no coração da tua igreja nesse tempo, Pai, esse desejo
desejo de levar a Tua palavra no Brasil, de espalhar a Tua palavra pelo Brasil, por cada cidade, por cada estado dessa nação, trazendo o entendimento que só o Senhor é Deus, que só o Senhor Jesus traz salvação e que a salvação está em Ti, Pai, na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, traz o convencimento, traz o entendimento, traz, Senhor, esse desejo, traz, Senhor, em nome de Jesus, Pai, esse clamor no coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir pela Tua misericórdia sobre a nação do Brasil. A misericórdia, Pai, sobre o nosso povo. Senhor Deus, perdoe as nossas fraquezas, perdoe as nossas falhas, perdoe os pecados, ó Pai, que sobem diante do Senhor do Brasil. Senhor Deus, um povo que tem vivido uma opressão, um povo, ó Pai, que tem visto o seu dinheiro ser desvalorizado, que cada vez mais está apertado, que cada vez mais não tem com que comprar as coisas, ó Pai, e ainda assim muitos estão enganados, muitos estão debaixo de um engano, ó Pai, e ainda apoiando. Senhor Deus, há engano, ó Pai, nos poderes, nos governos, há engano na mídia, Pai. E o Teu povo tem sofrido, Pai, a opressão. E muitas vezes não tem enxergado, Pai. Senhor Deus, muitas vezes tem ouvido mentiras nas escolas, nas faculdades. Senhor Deus, nos ambientes de trabalho. E tem sido fermentados, ó Pai, tem sido enganados, ó Pai. E muitas vezes a gente tem, como povo cristão, como povo de Deus, uma tristeza que pode virar uma revolta em nosso coração. Mas aí nós olhamos, ó Pai, para o povo de Nínive, que o pastor Jorge pregou aqui, que era um povo ímpio, que era um povo que estava debaixo de maldade, debaixo de iniquidade, Pai. Senhor Deus, mas quando a Tua palavra foi pregada, eles se arrependeram e eles se voltaram ao Senhor. Quando a verdade veio a ser conhecida, Pai, a verdade, ó Pai, libertou esse povo. Há muitos brasileiros que estão debaixo de mentira, estão presos, acorrentados, debaixo de engano, mas mediante a Tua palavra pregada, eles podem vir a enxergar e eles podem vir a se arrepender. Então eu oro por esses, Senhor. Senhor Deus, livra do principado de engano, de roubo, de desonestidade que tem roubado o Teu povo, ó Pai, e que o Teu povo venha se arrepender, porque a Tua palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós pedimos isso sobre o Brasil, Pai, que venha ser limpo os céus do Brasil, Pai. Que os milagres, ó Pai, a Tua igreja clama, Pai, que os Teus milagres venham sobre os céus do Brasil, em nome de Jesus. Abençoa essa igreja, abençoa essa casa, abençoa cada família aqui representada, que esteja a Tua provisão nesse tempo de dificuldade, que esteja a Tua provisão do Jeová Jiré, Senhor Deus, sobre cada família e cada lar aqui, que seja a Tua proteção contra, Pai, as ideologias de Satanás, ó Pai, que tem tentado invadir as nossas casas, que esteja protegendo os nossos filhos, ó Pai, de todo engano, de toda mentira, Senhor, e abençoando os nossos lares com a Tua paz, a nossa alegria, Pai, e que muitos venham se arrepender pela pregação da Tua palavra, que o Teu povo venha se despertar e levar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos pelo Teu poder sobre essa terra, em nome de Jesus. Pai, tomamos autoridade no Teu nome, o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus, nós nos levantamos como atalaias, nós nos levantamos como profetas e te pedimos perdão, meu Deus, que o Senhor venha alcançar sim a vida dos nossos governantes. É o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, que venhamos alcançar sim as 7 esferas da sociedade, a cultura, a educação, meu Deus, a saúde, meu Deus, os negócios, o governo, meu Deus, é o Senhor que nos dão as ferramentas, meu Deus, que o Senhor nos dê a estratégia, meu Deus, pela qual o Senhor quer. Meu Deus, nós nos colocamos à disposição e te pedimos perdão por muitas vezes negociarmos como igreja e não atingirmos a sociedade, não atingirmos o ID pela qual o Senhor nos ordenou. Jesus, nós te colocamos aqui, Pai, em total rendição na Tua presença, meu Deus, e te pedimos misericórdia, que caia todo orgulho, toda soberba, meu Deus, e que
seu reino seja estabelecido em nós e através de nós. Jesus, nós oramos pela juventude, oramos por essa nova geração que se erga. Jesus, nós cremos que não somente se levantará, mas se levantou uma juventude, uma geração que é apaixonada pelo Senhor, que entende que o Brasil é território da promessa, que o Brasil é celeiro do avivamento. Jesus, nós profetizamos o novo tempo sobre a igreja brasileira, uma igreja que se levanta, uma igreja que se posiciona como guerreiros. Meu Deus, nós profetizamos o novo tempo dentro em Brasília. Meu Deus, nós profetizamos que o Senhor flua o Espírito Santo naquele lugar, convencendo, meu Deus, cada um que está naquele lugar. Meu Deus, os deputados, meu Deus, cada um que está no poder, os presidente, Pai, o Senhor tem poder em entrar naquele lugar, meu Deus. Tira toda a vergonha da nação brasileira e coloca o teu óleo santo, trazendo alegria, trazendo unção, que venhamos de fato ver os governantes, jornalistas dizendo: graça e paz, nação brasileira. Meu Deus, nós cremos e nós profetizamos, trazemos à memória aquilo que o Senhor um dia lançou sobre nós. Na tua palavra diz: trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. E nós acreditamos que o Brasil é do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai Criador, que a consolação do Espírito Santo e a redenção de Jesus Cristo sejam por nós, conosco, todo o tempo, até o fim dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.